Palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Ver se eu consigo fazer aqui. 2 Samuel capítulo 6. Amém? Todos com Bíblia. Eu não vou colocar aqui, depois eu coloco, né? Que aí a gente vai mais rápido. 2 Samuel, capítulo 6. E eu quero ler então o verso de número 7. Diz o texto, diz o verso: quando chegar, vamos ler a partir do 6, né? 2 Samuel 6, 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, Pai, fala conosco através dela. Eu te peço, te agradeço, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Quero falar nesta noite sobre e nós lemos nesse verso 7, sobre a irreverência, reverentes para Deus, irreverentes para o mundo. Amém? Reverentes para Deus, irreverentes para o mundo. Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Eu acho que já está, mas deixa eu ver aqui. Já está. Que a letrinha está pequenininha para mim. Mas tá bom aqui, né? Então tá bom. Amém. Esse texto de Samuel, e aqui é o capítulo 2 de Samuel, desculpe, é o segundo livro de Samuel, fala e trata sobre um episódio da arca do Senhor. E esse episódio não começou aqui, na verdade ele tem um encerramento neste capítulo 6 de 2 Samuel. A arca, ela, explicando essa parte do texto, né, Davi buscou a arca que estava lá na casa do Abinadab, lá em Kiriat Jearim, e depois a gente vai ver o que aconteceu, né, antes disso. E aí, quando então ele vai buscar a arca, ele busca a arca de Deus, né, a arca da aliança, ele traz essa arca lá de Kiriat Jearim para Jerusalém. Ele vai então com os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, que vão conduzir a arca num carro de boi, numa carroça nova, segundo o texto, e que em determinado momento os bois tropeçam e Uzá, um dos filhos de Abinadab, sacerdote, vai escorar ou segurar a arca para que ela não caísse no chão, e aí então ele vai morrer. Foi o verso 6 que nós lemos aqui, né? Deus o feriu por esta irreverência. E aí eu pergunto para vocês nessa noite,
qual foi a irreverência de usar? Ou será que foi por causa da irreverência de usar? Desculpe, por causa da irreverência não de usar, mas por outra irreverência? Ou seja, olha o que o texto diz, né? E o feriu por esta irreverência. Mas será que esta irreverência seria a irreverência de usar? Por ele ter escorado a arca? Isso é o que nós pensamos a um primeiro momento. Mas o texto vai trazer algo surpreendente para mim e para você hoje, que é justamente o entendimento da reverência para com Deus, que o próprio Davi vai entender neste momento, e então ele vai tratar de trazer a arca, ou levar a arca, num segundo momento, que a gente vai ver também, com reverência a Deus. Então, eu pergunto novamente, será que essa irreverência foi uma irreverência de usar ou não? Será que a irreverência não era de Davi? E eu já coloco aqui que certamente era a irreverência de Davi, todo o contexto no qual a arca estava sendo levada. E aí, teve um clique em Davi, ele disse, nós vamos ler o que ele disse aqui, a continuação, né? No verso 8. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Né? Então, Davi reflete aí que provavelmente não foram uma irreverência aqui de usar, mas havia uma irreverência para com Deus, e uma irreverência para com Deus que é traduzida como não temor a Deus. Ser irreverente a Deus, ou às coisas de Deus, é não temer, não respeitar a Deus. E aí Davi, deu um clique, na sua vida. Será que, olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque a história da arca tem a história da arca, né, desde que ela foi tomada pelos filisteus, ela tem toda uma história, e traz uma história aqui no livro de Samuel, sobre irreverências contra a presença de Deus, contra as coisas de Deus. A arca era o trono de Deus, a arca era o objeto no qual Deus então se assentava. Quando a gente lê no Salmo, como nós lemos no Salmo 80, verso 1, né, aquele que se assenta sobre os querubins, ou seja, é o trono de Deus, o trono daqui na terra. Por isso que a arca era envolta de tanto poder e de tantas coisas que haviam aqui sobre ela, e tudo isso que a cercava. Então, por ela ser o trono de Deus, né, na terra. Por que ela é o trono de Deus na terra? Porque Deus mandou Moisés construir a arca, dizendo, olha, eu vou me assentar nela. Quando vocês andarem com ela, eu vou estar sobre ela. Claro que o povo não via Deus. Quando então vocês fizerem a tenda do encontro, ou seja, do encontro, e o sacerdote for lá, eu vou estar assentado no meu trono. Então, a arca era uma representação da presença de Deus, mas Deus disse que ele mesmo estaria assentado ali sobre os querubins. E hoje, né, qual é a arca? Hoje não tem arca, né? Não tem arca. Por mais que façam representações, eu já ouvi, nunca vi, né, mas eu já ouvi de igrejas que fazem representações de arca, entram com arca, fazem lá uma festa, etc, etc, mas de verdade, aquilo é um objeto que não tem valor espiritual nenhum.
pode ter algum tipo de valor simbólico, porque hoje a presença de Deus está na sua vida. Amém? Porque você é trono de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você, repito aqui, não é igreja, porque a igreja é o ajuntamento, então, daqueles que são do Senhor, né? Da congregação, dos santos, daqueles que são santificados, daqueles que são templos. Então, se somos templos, somos logo sacerdotes e sacerdotisas de Deus na nossa própria vida, na tua própria vida. Amém? Então, você precisa entender que para as coisas de Deus e para com Deus, você precisa ser reverente. Tá? E saiba que, sendo reverente a Deus, e a gente tem que ser reverente conforme a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, é muito importante, para que saibamos, então, como então seremos reverentes para com Deus, porque muitas vezes, sendo reverente para com Deus, você vai ser automaticamente irreverente para o mundo, porque o mundo não vai entender. E mesmo aqueles que se dizem de Deus, muitas vezes não vão entender também. Tá? Mas, se você for reverente para com Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Você não vai ser fulminado como aqui o Uzá, ou ficar tão preocupado como Davi. Amém? Mas é preciso. Né? Então, o que acontece? Né? Como que a gente pode entender esta reverência e irreverência para com Deus, para com as coisas de Deus? Quando então a gente lê lá, voltando para Samuel, 1 Samuel, no capítulo 6, verso 19, a gente vai ler que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Olha só, Bet-Semes era um local já no território de Israel. A arca estava antes em posse dos filisteus, e os filisteus, pela irreverência para com Deus, porque eles levaram a arca lá para o trono de Dagon, lá para o templo de Dagon, o seu Deus principal. E Deus então faz uma arruaça com Dagon, a estátua de Dagon cai, e eles não sabem o que está acontecendo, eles começam a ter úlceras, e os ratos também começam a destruir a tudo lá, e aí eles consultam, estou lendo lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 5, e aí eles consultam os seus videntes, consultam lá os seus sacerdotes, e eles dizem, olha, vocês precisam urgente devolver esta arca para os israelitas, porque o Deus deles está muito irritado com a gente. E aí, mas vocês não vão devolver assim à toa, não. Vocês vão fazer um número lá de objetos de ouro. Mas não era qualquer objeto de ouro. Eles tinham que fazer tumores, né? Eles tinham que fazer objetos em forma de tumores de ouro e em forma de ratos. Então eles fizeram vários, colocaram lá junto da arca e falaram, manda para eles como presente. Nós estamos devolvendo ouro para vocês, né? Para ver se Deus acaba aqui com a nossa, isso que está acontecendo com a gente. Porque a arca, ela fora tomada, quando os filisteus atacaram os israelitas com Saul, levaram a arca, levaram as coisas de Deus, mas Saul já estava morto, aqui, e Davi, aqui não, voltando para o texto de 2 Samuel 6, Saul já estava morto, Davi já estava com o reino unificado, estava uma bênção, Davi estava todo contente, e eu falando, vamos buscar
a arca, que está lá não em Bet-Semes. Olha só. Aí a arca, deixa eu organizar aqui, que eu sou professor, é irmã Tereza, mas para que vocês entendam o que eu quero transmitir para vocês. E aí precisa um pouco de mais organização aqui. Lá em 1 Samuel, no capítulo 6, então os filisteus devolvem a arca e a arca vai para Bet-Semes. Mas o pessoal lá dessa cidade de Bet-Semes, eles vão abrir e olhar. O que está essa arca, né, tão maravilhosa, vamos olhar. E Deus, então, diz aqui o texto, que porque eles olharam dentro da arca, né, a curiosidade matou o gato, aquele dito popular, né, a curiosidade matou o gato. Aqui eles ficaram curiosos para ver o que tem, né, de tão maravilhoso nessa arca. E aí, porque olharam dentro da arca do Senhor, Deus feriu, matando 70 deles. E então o povo chorou porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. E aí, então, a arca eles mandam lá para Kiriat Jearim, que foi o local onde Davi foi buscar. Esta arca, diz o texto, lá em 1 Samuel, capítulo 6, ainda, que capítulo 6 ou 7, deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, que vai ser... Isso, capítulo 6 ainda, justamente. No verso 19 do capítulo 6, isso. Aí no capítulo 7, os homens de, então, os homens de Kiriat Jearim levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Então ela sai de Bet-Semes e vai para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab. Então era algo terrível, né, a arca. A arca com os filisteus trouxeram males para eles. Era a presença de Deus, mas trouxeram males, porque não havia reverência para com Deus. Eles tinham outros deuses e eram totalmente irreverentes, mas trouxe males para a vida deles. E eles falaram, manda isso embora. A gente não quer isso aqui não. Mandou lá para Bet-Semes. O pessoal lá foi olhar, curioso. Não, isso aqui, o que é isso aqui? 70 morreram, meu Deus, e agora? Aí foi parar lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E foi, diz o texto, foi ungido, foi consagrado Eleazar, que é o filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Capítulo 7 de 1 Samuel. E a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, mais de 20 anos, diz o texto aqui. E o capítulo 7, então, de 1 Samuel, Samuel faz um pacto com o povo, para que o povo deixe os outros deuses, a Baal e Astarote. Eles vão deixar, fazendo uma promessa de que Deus daria para eles a vitória sobre os filisteus. Só que esta vitória sobre os filisteus não veio da noite para o dia. Olha só, a arca ficou 20 anos, mais de 20 anos na casa de Abinadab. E aí nós estamos agora no capítulo 6 de 2 Samuel. Davi, então, depois das lutas, depois da morte de Saul, depois tudo que aconteceu, e a arca ficando lá na casa de Abinadab. Ninguém morreu. E eles foram abençoados. Por quê? Reverência para com o Senhor, reverência para com a presença de Deus. Amém? Olha só, como é que é isso, né? Com os filisteus, problema geral, né? Eles adoravam outros deuses e tudo mais. Para os curiosos lá de Bet-Semes, também morreram 70. Eles falaram, não, porque não havia reverência
Mas quando se há reverência, como na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos, mais de 20 anos lá, e eles sendo abençoados. Amém? Davi passa por todas as lutas, inclusive com a perseguição de Saul, vai ser ungido rei e vai ser unificado todo o reino de Israel com Davi. No capítulo, a partir de 2 Samuel. E nesse capítulo 6, então, Davi estava contente com tudo isso que já havia acontecido. E ele se lembra, não, precisamos trazer a arca do Senhor. Precisamos trazer o trono de Deus, porque Ele que é o Senhor, Ele que reina. Amém? Por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha o coração no Senhor, e ele colocava Deus como sendo o Senhor dessa terra. Quando, eu estou trazendo algumas coisas do livro de Samuel, porque essa foi a leitura da semana. 1º e 2 Samuel. Então, quando o povo pede um rei, e vai ser o primeiro rei Saul, Deus unge a Saul. Mesmo contrariado, Samuel estava contrariado, aí Deus fala para Samuel, Samuel, o negócio não é contigo não, você serviu bem como o último juiz, Samuel era juiz, sacerdote e profeta, mas o pessoal quer um rei, então você vai ungir Saul, e Saul foi ungido, amém? Mas ele vai acabar perdendo essa unção, vai se atrapalhar todo ali. E aí então Deus unge Davi, que vai ter um percurso também de lutas e sofrimentos e própria perseguição de Saul. E ele não ousa colocar na mão em Saul, porque ele o considera como ungido do Senhor. Amém? Essa é uma das características também importantes de Davi. Mesmo tendo oportunidades, isso está lá em 1 Samuel, de matar aquele que o perseguia. E era justo, digamos assim, né? Ele vai dizer, não, eu não permito que ninguém o faça e nem eu vou fazer, porque quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deus o faça. Amém? Ele coloca Deus para ser aquele que vai fazer justiça. Amém? Para a sua vida. Então, Davi, mesmo feliz aqui, agora nós estamos em 2 Samuel, no capítulo 6, com tudo o que aconteceu, a salvação que Deus dá a ele, o que aconteceu, a unificação do reino. O reino estava dividido, reino do norte, reino do sul. A irmã Teresa explica melhor essas coisas aí. Mas houve, então, a unificação do reino. Vamos buscar a arca, mas aí acontece uma tragédia. Estão lá os 2 filhos de Abinadab. Eleazar, talvez, já devia ter até morrido, porque a arca ficou lá cerca de mais de 20 anos, enquanto todas essas coisas aconteciam, ela estava lá guardadinha. Ele guardou bem, amém? Então, a irmã Teresa que está falando, vocês não estão ouvindo, que a arqueologia achou o local onde, espelha aí, onde a arca ficou lá na cidade de Kiriat Jearim, lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Israel. Então a arqueologia, ela achou lá a cidade, o local em Kiriat Jearim. E Davi vai contente, amém? Buscar a arca. Só que acontece essa coisa e Davi, ele está atento às coisas do Senhor. Amém? Opa! A gente não está levando da forma certa, não. Há uma irreverência aqui. A irreverência não é de usar, mas a irreverência é nossa aqui, principalmente minha, que sou o líder, que está à frente. Então, percebam que quando há reverência para com o Senhor, e o que é a reverência para com o Senhor? Se não temor, se não cuidado, se não zelo, quando há reverência para com o Senhor, há bênção.
Deus abençoa. Por quê? O que vai acontecer? Quando isso acontece, e Davi fica preocupado, ele vai falar assim, olha, vamos deixar essa arca na casa de Obed, na casa de Obed, acho que é Obed-Edom, né? Vamos lá para 2 Samuel 6. Obed-Edom, isso. E aí, então, Davi fala assim, olha, vamos lá deixá-la na casa de Obed-Edom. Claro, depois que um morreu lá, né, Uzá, e agora? O que vai acontecer? A gente, eu sou o rei Davi, mas, e aí o que acontece, né? Como que a gente, como que a gente deve ser reverente a Deus? E Davi nos ensina, né? Primeiro, tema ao Senhor. Disse o texto, naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Olha só, Davi, né, foi lá em nome do Senhor, enfrentou o gigante Golias, matou o gigante, cortou a cabeça dele, né, foi para a guerra, enfrentou milhares de milhares, foi perseguido por Saul e tudo mais. Mas o texto diz que neste dia é que ele teve temor pelo Senhor. Ele que invocava o nome do Senhor, então parecia que não havia um temor, né? E houve então uma mudança na vida de Davi. Amém? Você, crente, precisa ter temor do Senhor. Amém? Como poderei levar comigo a arca? E aí ele manda lá na casa de Obed-Edom. Manda a arca lá para a casa de Obed-Edom, porque fala, meu Deus, né? E o que acontece? Na casa de Obed-Edom, há reverência. Amém? A reverência. E aí Obed-Edom é abençoado. A arca fica por 3 meses lá. E Obed-Edom vai ser abençoado. E Obed-Edom vai ser abençoado. Olha só. Diz o texto, né? Verso 12 diz: avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. E aí Davi então fala, opa, então a gente vai buscar lá. Mas ele se toca que para estar na presença de Deus, conduzir as coisas de Deus, é preciso ter reverência, é preciso ter temor, é preciso ter cuidado, é preciso ter zelo, não é de qualquer jeito. Pode ser com alegria, e ele vai fazer isso, e deve ser com alegria, né? Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus para da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal. Assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Amém? Então, temer ao Senhor não significa não ter alegria diante do Senhor. Sim, o temor do Senhor é com alegria. Só que Davi, ele teme ao Senhor com zelo. Então, seja, né, a reverência ao Senhor deve ser com zelo, deve ser com alegria e com sacrifícios. Diz o texto agora que quando ele tira a arca da casa de Obed-Edom, quando eles levam, né, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, né, ou seja, o 7º passo, então eles deram 6 passos, eles paravam, diz o texto, Davi sacrificava um boi
em um animal gordo. Diante do Senhor é preciso ter reverência, é preciso ter zelo, é preciso ter alegria, mas é preciso ter sacrifício também. Amém? Exige-se sacrifícios diante do Senhor, porque Ele é santo. Tem um significado aqui, 6 passos. O 7º passo, com a presença de Deus, é porque Ele é perfeito. Nós não estamos levando qualquer um. Você não está levando qualquer um na tua vida. Você que tem o Espírito Santo do Senhor, você que tem Deus na tua vida, você não está levando qualquer um, não. Você está levando aquele que é santo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá, olha, não entristeçais o Espírito do Senhor, Ele é santo, você deve ter reverência, amém? Não um medo de Deus, não, a princípio Davi teve este medo, mas quando ele viu que Obed-Edom foi reverente ao Senhor, toda a sua casa foi abençoada, 3 meses, ninguém morreu, amém? Teve bênção na sua vida, ele falou, não, a gente vai buscar a arca, mas agora eu vou tomar todo o cuidado para ter reverência para com o Senhor, amém? E aí eles levaram, né? Davi dançava com todas as suas forças, amém? Então, muita gente enfoca isso, né? Que Davi dançava, mas a cada 6 passos, eles paravam as danças e eles sacrificavam. Cada 6 passos. Amém? Ter temor, ser reverente, é ser zeloso, com alegria, mas com sacrifícios também. Amém? Diante de Deus. E por fim, saiba que o título da mensagem é Reverentes para Deus e Reverentes para o Mundo. Ou seja, você saiba que agradar a Deus não significa que você vai agradar a todos. E aí Davi chega na cidade de Davi, chega no seu palácio, e aí diz o texto, né? A partir dos versos 16, depois do verso 20 a 23, desse capítulo 6 de 2 Samuel. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou para a janela. Mical, esposa de Saul, esposa de Davi, né, que fora prometida lá, quando quem matasse o gigante Golias, ia receber Mical como esposa. E Davi mata Golias e recebe Mical como esposa. Ele ama Mical. Tanto é que quando ele se torna rei de Israel, ele manda trazer Mical lá, Esbozete, um dos filhos de Davi, de Saul, que ainda estava vivo, ficara vivo, estava com Mical. E ele pede para Abner, o chefe lá do seu exército, trazer Mical, que ele havia pagado 100 prepúcios de filisteus. Né? Não foi assim com a morte de Golias, não. Ele matou Golias, mas ele teve que pagar ainda, né? Saul falou para ele, não, peraí, você tem que matar mais 100 filisteus e trazer o prepúcio dele. Né? E Davi faz e fala isso. Tá? E ele traz Mical, mas a Mical, olhando pela janela, viu Davi dançando e não entendeu. Né? Não entendeu que tudo o que havia acontecido, né? Que ele estava, apesar de parecer irreverente, ele estava em reverência a Deus, com total reverência no seu coração. Vamos ler o texto. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, então
Quando Davi entra na cidade, ele vai ficar com o pessoal lá, ele vai dar comida e depois vai despedi-los. E aí ele vai entrar para abençoar a sua casa. Então, quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: que bela figura, né? Até imagino, né? Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, né? Descobrindo-se diante das servas e dos servos, quer dizer, ficando pelado, tirando a roupa lá, né? Como se descobre um ser sem vergonha qualquer, né? Ser muito sem vergonha. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. E aí diz final do verso 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ela não entendeu a reverência do Senhor, né, de Davi, e ela acabou aí não tendo filhos, e não ter filhos, lá naquela época, para uma mulher, era muito, mas muito triste. Né? Somente, né, um filho do rei. Ter um filho do rei. Então, agradar a Deus não significa agradar a todos. Você pode ser mal interpretado, mal interpretada, mas esteja com o seu coração diante do Senhor. Né? Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. Foi diante do Senhor que me alegrei. Então, seja reverente a Deus. Tema ao Senhor. Né? Como? Sendo zeloso, cuidadoso. Né? Com alegria. Sim, Davi vai dizer que, olha, eu estava de todo o coração ali, me alegrei diante do Senhor. E com sacrifícios, sabendo que agradar a Deus não significa agradar a todos. Exemplos, Jesus, exemplos, né, bíblicos, apóstolo Paulo e tantos outros profetas e tantos outros, né, os próprios discípulos, Pedro, enfim, né, a Bíblia está repleta aí de homens e mulheres que buscaram agradar ao Senhor, buscaram a sua palavra, a sua vontade, e não dá para agradar a todos, principalmente o mundo, né? Ou você agrada a um, ou você agrada ao outro. É o que Jesus vai dizer, né? Não podeis agradar a Deus e a Mamon, né? que era lá o Deus das riquezas. Então, onde está o teu coração? Lembrando, ser reverente a Deus. Né? E você vai acabar, em algum momento, sendo irreverente para o mundo. Amém? Você automaticamente vai ser irreverente para o mundo. Mas não se preocupe, Deus vai te abençoar. Amém? Lembram-se, a história da arca não começa aqui, ela começa lá atrás. Né? E aqui se cumpre aquela, em Davi, neste momento de trazer a arca, está sendo cumprida aquela
profecia de Samuel, no qual Deus ia livrar os dos filisteus. Amém? Depois de quantos anos? Depois de mais de 20 anos, porque a arca ficou lá na casa de Abinadab e Davi vai buscar. Então, não seja imediatista. Amém? Creia no teu Deus. Ele está com você nas lutas, nas batalhas, no caminho dessa vida. E Deus cumpre as suas promessas. Mas seja então e continue sendo reverente a Ele. Amém? Abinadab, toda a casa dele foi abençoada. Amém? A irreverência, eu tenho minhas dúvidas. Se foi realmente de usar. Quando a gente lê o texto, Davi se toca que essa irreverência não era de usar, mas ele precisa tratar o Senhor com reverência. Porque a arca vai lá para a casa de Obed-Edom, e 3 meses lá o camarada é super abençoado. Amém? Deus na tua vida abençoa, seja referente a Ele. Amém? Com zelo, com alegria. Amém? E com sacrifício. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos ensina, Senhor, que a tua presença ela é digna de reverência, ó Deus. Então que o Senhor nos ensine conforme a tua palavra, Pai. Nós entendemos pela tua palavra que o Senhor é aquele que olha os corações. Então o Senhor conhece os corações e sabe as intenções, e aqueles que diante de ti estão com a total reverência a ti, mesmo que externamente, muitas vezes neste mundo, a reverência seja interpretada de outra forma. Ó Deus, mas que o teu povo então se volte para ti com temor, com zelo, com alegria e com sacrifícios, com reverência ao Senhor, sabendo que agradar ao Senhor, ó Deus, não vai dar para agradar a todos, não dá para agradar principalmente o mundo, mas certamente colherá do Senhor as tuas bênçãos, colherá do Senhor a proteção, colherá do Senhor a segurança. Então, seja com cada um dos teus filhos e filhas, e que cada vida volte-se para ti com reverência, volte-se, Senhor, como Davi fez ali. Opa, preciso parar e pensar, né? O que aconteceu, né? E aí, quando ele então volta, ele volta reverente, ele volta com zelo para com o Senhor, ele se volta ali desta forma, com sacrifícios a ti, e aí a arca vai ficar junto dele, vai ficar na cidade de Davi. Ó Deus, e abençoá-lo, abençoar o seu reino, continuar abençoando o seu reino. Ser assim com cada um dos teus filhos e filhas, e abençoe, que o Senhor na sua casa, no seu lar, na sua vida, seja uma bênção para os teus filhos. Ó Deus, que eles observem a tua palavra, para que entendam o teu desejo, Senhor, e a tua reverência que é requerida pelo Senhor. Ser assim com o teu povo, ser assim conosco. Te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.